hoje a liturgia nos traz, sobretudo no Evangelho, a essência do cristianismo. Se alguém algum dia lhe perguntar o que difere o cristianismo das outras religiões, mostre este Evangelho. Este Evangelho, aonde Jesus fala do amor e do perdão. Não do amor, de um amor a quem nos ama, mas de um amor até mesmo aos inimigos, aqueles que nos perseguem. Este é o verdadeiro sentido do cristianismo. Amar sem esperar nada em troca. E em razão disso eu quero trabalhar com vocês hoje o significado do perdão. O que significa perdoar? Este é o tema da reflexão de hoje. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender profundamente o que é perdoar. E confundimos o perdão com uma série de coisas. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o perdão é um processo. O perdão é um processo. Tem um começo, um meio e um fim. E, por isso, tem um tempo para acontecer. Não é da noite para o dia. E não basta o nosso querer, a nossa vontade. Como muitas vezes a gente ouve: eu quero perdoar, mas eu não consigo. Eu quero esquecer, mas eu não consigo. Porque não é assim que funciona. Não basta querer. Do mesmo jeito que quando eu me machuco, quando eu faço em mim qualquer ferida, não basta eu querer que a ferida se cure, que ela vai curar. Ela tem um processo, ela tem um tempo para cicatrizar, para sarar. Também o perdão exige esse tempo, porque o perdão é um processo de cura. É isso que nós precisamos entender. Todo aquele que precisa perdoar, precisa curar-se, porque está ferido, está machucado. Então a primeira coisa dentro deste processo é saber que eu tenho que aceitar. Aceitar o que, padre? Que eu estou ferido, que eu estou magoado, que eu estou com raiva. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, ele fez isso, deixa para lá, não foi nada. Não, eu esqueço, deixa para lá. Mas aqui dentro assim: eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Não funciona. Está enganando quem? Né? Então eu tenho que aceitar que eu estou ferido, estou magoado. Não dá. Eu não consigo ver a pessoa, eu não consigo olhar para ela. Então a primeira coisa é a aceitação da dor, da mágoa. Depois, dentro deste processo, eu preciso me esforçar para não dar lugar ao ódio e nem à vingança. Porque muitas vezes a vingança é instintiva. É automático a gente querer dar o troco em quem nos fez alguma coisa ruim. E olha, a vingança é como tomar uma colher de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Não funciona. É você que passa mal. Mesma coisa acontece com o ódio, que é um sentimento que só mata quem sente e ninguém mais. Você fica com ódio, a outra pessoa vai muito bem, obrigado. Quem morre é você, né? Aí vem a dor de cabeça, a dor de estômago e todas as outras coisas que a somatização vai trazendo para a nossa vida. Portanto, não dê lugar ao ódio. Não permita que ele se instale. Uma outra coisa que precisa ficar clara para nós é que perdoar não isenta da justiça.
Porque muitas vezes a gente não consegue compreender bem. Exemplifico. Se alguém mata uma pessoa que eu amo, e de coração eu perdoo essa pessoa, isso não a isenta de pagar pelo crime que ela cometeu. Isso precisa ficar claro. O perdão não anula a justiça. Não sei se vocês se lembram quando São João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro, e ele foi até a penitenciária onde estava o turco que o baleou, e o abraçou e o perdoou, mas isso não fez com que ele fosse liberto, porque ele tinha que cumprir a pena por aquilo que ele fez. Então muitas vezes a gente pensa que perdoar é isentar da justiça. Não, é um outro processo que a gente precisa entender também. Portanto, meus amados, o perdão, esse que é um final de um processo, começa com a aceitação, com o não dar espaço ao ódio, não deixando que ele se instale, não querendo vingar-se, não tirando do lado a justiça, mas procurando deixar Deus agir no nosso coração. Às vezes, para perdoar, dependendo da ferida, a gente precisa buscar ajuda. Não dá para conseguir fazer isso sozinho. Às vezes tem que procurar alguém para conversar, para partilhar, o padre, um amigo, às vezes uma terapia. Às vezes precisa, não é todo o perdão que a gente consegue dar sozinho. Também precisamos tirar da cabeça essa ideia de que perdoar é esquecer. Isto não existe. Perdoar não é esquecer. Ninguém esquece que foi ferido. Mas como que é então, padre? Perdoar é lembrar-se sem sentir a mesma dor. Exemplifico. Se eu faço um corte no seu braço e te peço 1000 perdões, e você de coração me perdoa sinceramente, mas todas as vezes que você olhar para a cicatriz do seu braço, você vai falar assim: o padre me cortou, o padre me cortou. Tudo bem. Agora, se você não perdoa, você vai olhar e falar assim: o padre me cortou, e abre a ferida de novo. E aí dói e sangra novamente. Essa é a diferença. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem abrir a ferida. Aí você alcançou o perdão. Se a ferida abre, é sinal de que o perdão ainda não chegou. Sendo assim, meus queridos, vejam bem. Quase sempre aquilo que nos machuca está relacionado a 3 coisas. E a hora que eu falar dessas 3 coisas, vocês vão entender. Vocês vão ver que, principalmente se alguém aqui está precisando perdoar alguém, vocês vão ver que a ofensa vai se encaixar numa dessas 3 coisas. Geralmente, quase sempre, o perdão é necessário quando alguém me machuca por meio do pecado, dos conflitos e da injustiça. Esses são os 3 principais causadores de dor. Quando alguém peca contra mim, seja de que maneira for, quando alguém está em conflito comigo, ou porque nossas ideias não batem, ou porque ele não vai com a minha cara e eu não vou com a cara dele, ou porque, enfim, ou quando alguém é injusto comigo. Então, dentro dessa esfera, muitas vezes está a ofensa. É importante também a gente reconhecer por que eu estou magoado, ou por que eu estou com ódio dessa pessoa. Ela pecou contra mim, eu estou em conflito com ela, ela foi injusta comigo. Porque quanto mais eu reconhecer, mais eu consigo caminhar no processo de cura que é o perdão. Por fim, meus queridos,
Vejam bem, perdoar é uma forma de ficar livre. Esta semana eu li a história de um judeu que foi Prêmio Nobel da Paz, que durante a Segunda Guerra foi levado para o campo de concentração de Auschwitz com seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus amigos. Em 45, no final da guerra, quando ela terminou, de lá apenas ele saiu vivo. E a partir daquele momento, todos os dias ele vivia inconformado como que a humanidade poderia ter permitido tal barbárie, tal atrocidade. E não se conformava, e tinha pesadelos, e não conseguia ser feliz. Até que ele foi então conversar com um rabino, que é o sacerdote da religião judaica. E então, conversando com um rabino olhou bem para ele de forma serena e disse: enquanto você não perdoar, você vai continuar preso em Auschwitz. E essa é a grande questão. O perdão nos aprisiona àquele que nos feriu. A gente acorda com a pessoa, dorme com a pessoa, pensa na pessoa, vive ao lado da pessoa. Por isso o perdão é um processo de cura. E cura que é libertação. Então, meus amados, o que eu quero que vocês guardem de tudo isso? Primeiro, que o perdão é um processo de cura. O perdão é um processo de cura. E dentro desse processo de cura, de todas as etapas que eu falei, eu resumo em 3: aceitação, espera e fé. Aceitação, espera e fé. Eu aceito que preciso perdoar, eu espero o tempo trabalhando com a vontade de Deus e fazendo a minha parte, e busco a força na fé em Deus, porque perdoar não é humano, é divino. O humano mata, só Deus perdoa. Como Davi na primeira leitura de hoje, que tendo a oportunidade de acabar com a vida de Saul, que o perseguia para matá-lo, não fez. Só pegou a lança e a bilha d'água e levou. E lá do alto do monte, quando Saul acordou, disse: olha aqui, ó, a tua lança e a tua bilha d'água. Eu podia ter te matado, mas não fiz, porque não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Porque não é a morte que Deus quer para nós. Ele quer que nós sejamos seres celestes, como diz Paulo na segunda leitura de hoje, que vem do céu. Mas para isso, é só sendo misericordioso como Jesus é misericordioso. E tendo sempre em mente o que fecha o evangelho de hoje. Todas as vezes que nós olharmos para alguém, tivermos vontade de julgar, lembre-se, com a mesma medida com que medirdes os outros, vocês também serão medidos. Se está doendo, perdoe. Vai ser hoje, vai ser amanhã, não sei. É um processo, é cura. E esse processo exige aceitação, espera e fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.